Wang é um virgem fracote e perdedor que nunca teve uma namorada, por isso é zombado e ignorado por toda a sua turma. Mas assim que sua amiga de infância diz que tem uma queda por ele, todos os que o odiavam aparecem e o espancam por causa disso. Eles o jogam de uma ponte e o deixam para morrer. Enquanto Wang se afoga, ele encontra um artefato em forma de cubo brilhante no fundo do lago, e ao tocá-lo, recebe um poder inimaginável que o permite se vingar de seus agressores e dominar o mundo. Mas vamos voltar ao começo. Wang está em uma reunião escolar com seus colegas de turma, e todos estão jogando Jenga. É a vez de Shen Yao jogar, mas quando ela cruza o olhar com Wang, fica nervosa e derruba a torre. Como parte do jogo, quem derruba a torre precisa revelar um segredo, então o grupo pede que Shen Yao diga quem é seu crush. Wang começa a sorrir ao ouvir isso, e seus colegas começam a zombar dele, dizendo que não há chance de alguém como Shen Yao gostar de um figurante como ele. Mas para surpresa de todos, inclusive de Wang, Shen Yao admite que realmente gosta dele e deixa claro que não está brincando, pois o ama desde o dia em que se conheceram no ensino fundamental. Wang fica chocado, pois ouvir Shen Yao se declarar para ele é como um sonho se tornando realidade. Mas logo depois que o encontro acaba, ele é sequestrado e levado até a beira de um rio, onde está sendo espancado brutalmente. Wang nunca viu essas pessoas antes na vida, mas o líder deles, Sun Jun, tem uma queda por Shen Yao, e ao descobrir que ela gosta de Wang, em vez de aceitar e seguir em frente, decide levá-lo até o rio e ameaça matá-lo. Wang reconhece Sun Jun como o chefe de uma gangue notória e lembra que já tinha ouvido falar que ele costumava importunar Shen Yao, então entende o que está acontecendo, mas não tem como lutar contra tantos inimigos. Sun Jun então faz uma videochamada para Shen Yao usando o celular de Wang e diz para ela olhar o estado lamentável em que seu crush está. Shen Yao fica horrorizada com o que Sun Jun fez com Wang, e ele grita para que o deixem fora disso, pois não quer que ela se preocupe com ele. Mas Sun Jun está decidido a fazer Shen Yao assistir à humilhação de Wang. Ele diz a Wang que ele é um fracassado total e que não tem o direito de namorar alguém tão perfeita quanto Shen Yao. Sun Jun então ordena que Wang prometa nunca mais se envolver com ela. Caso contrário, ele o jogará no rio. Wang poderia se safar facilmente se fizesse essa promessa, mas ele jamais trairia Shen Yao dessa forma. Então, ele dá uma cabeçada no cara que o segura. Para o crédito de Wang, foi uma cabeçada impressionante, mas infelizmente foi tão forte que o sujeito soltou sem querer, e Wang acabou caindo no rio. Sun Jun entra em pânico porque nunca teve a intenção real de matar Wang, só queria assustá-lo para que ele deixasse Shen Yao em paz. Ele começa a gritar, tentando ver se Wang está bem, mas não obtém resposta. Então Wang provavelmente morreu. Isso significa que Sun Jun acabou de cometer assassinato, e ainda fez Shen Yao assistir tudo. Enquanto isso, debaixo d'água, Wang está se afogando, mas nem tenta se salvar, porque, se não pode proteger a garota que ama, não vê sentido em continuar vivendo. Enquanto sua vida passa diante de seus olhos, Wang tem uma visão de sua infância. Ele havia fugido de uma briga, e, segundo os padrões do ensino fundamental, isso arruinou completamente sua popularidade. Para piorar, ouviu duas garotas comentando que ele era um chorão. Horas se passaram, a escola esvaziou, e Wang ficou sozinho, deprimido. Eventualmente, Shen Yao sai pelo portão, mas para quando vê sentado ali. Ela pergunta o que aconteceu. Como Wang fica em silêncio, Shen Yao acha que ele esqueceu o guarda-chuva e oferece dividir o dela para irem juntos para casa. Wang recusa e diz que pode ir sozinho, mas Shen Yao lembra que ainda está chovendo e ele vai acabar ensopado. Ele admite que ela tem razão, mas diz que vai esperar a chuva passar. Shen Yao acha isso engraçado, mas então percebe um corte no braço dele e pede para ver. Wang inicialmente se recusa, mas ela insiste que só quer ajudá-lo. Por fim, ele cede, e Shen Yao coloca um curativo no machucado, depois assopra um beijo para ajudar na cicatrização. Naquele momento, Wang já tinha imaginado os próximos 50 anos da sua vida ao lado de Shen Yao. Ele agradece pela ajuda, e daquele dia em diante, os dois se tornaram praticamente inseparáveis. De volta ao presente, Wang acorda debaixo d'água e percebe uma luz vinda do fundo do rio. Ele já afundou demais para voltar à superfície, então decide ir até a luz antes de morrer. Ao chegar ao fundo, encontra um pequeno cubo brilhante. Ele o pega, e antes mesmo de entender o que está acontecendo, o cubo se ativa e entra em seu corpo. De repente, Wang sente uma dor imensa por todo o corpo, e poucos instantes depois, é teleportado para fora da água, atravessando um tipo de buraco de minhoca até parar dentro de um cubo. Quando acorda, Wang entra em pânico, ele estava se afogando segundos atrás. Fica aliviado por estar vivo, mas não faz ideia de onde está ou como chegou ali. Nesse momento, um sistema aparece diante dele e anuncia que Wang agora tem o poder de traçar um raio de 15 metros ao seu redor,
dentro do qual pode se teletransportar instantaneamente para qualquer lugar. Isso não faz nenhum sentido para Wong, já que ele não acredita que teletransporte seja real. Mas no momento seguinte, ele é teletransportado contra a vontade. Ele aparece no céu, acima do canal, e começa a surtar de novo porque está muito alto e acha que pode cair até a morte. Mas na verdade ele está flutuando, então está seguro. Depois que se acalma, olha para o chão e percebe que Sunjun está procurando desesperadamente por ele na água, achando que pode ter matado Wong. Wong até acha engraçado, mas alguns segundos depois, é teletransportado para outro lugar. Sunjun tem a sensação de que alguém o observava do céu, então pergunta aos subordinados se ouviram algo, mas eles acham que ele está alucinando. Ele os manda continuar procurando Wong. Enquanto isso, Wong foi teletransportado para uma sala de aula vazia em sua escola. Agora ele tem certeza de que realmente pode se teletransportar, mas não entende como ganhou esse poder de repente. O sistema então fala e diz que Wong ativou sua habilidade de teletransporte continuamente. Wong começa a surtar e se preocupa por estar enlouquecendo ao ouvir vozes em sua cabeça, mas o sistema o corrige, dizendo que está em seu corpo, não em sua cabeça. Isso não é nada reconfortante, então Wong manda o sistema sair de seu corpo, mas é ignorado. O sistema avisa que alguém está se aproximando. Um funcionário está vindo em direção à sala porque ouviu um barulho estranho vindo de lá, mas ao abrir a porta só vê uma sala vazia com uma poça d'água no chão. Wong voltou para casa e decidiu tomar um banho para relaxar. Quando termina, pega seu celular, que milagrosamente ainda funciona mesmo depois de ter ido parar no fundo do rio com ele. A primeira coisa que faz é ligar para Shen Yao para avisar que está vivo. Assim que ela atende, começa a perguntar freneticamente se ele está bem. Ele diz que está tudo certo, mas ela acha que Sunjun passou dos limites e pergunta se não deveriam denunciá-lo à polícia. Na verdade, Shen Yao devia ter chamado a polícia na hora que viu Wong cair da ponte, mas Wong diz que não é necessário. Ele conseguiu escapar sem que Sunjun o visse, então provavelmente ele ainda está procurando o corpo de Wong no rio e se preocupando com o tempo de cadeia que pode pegar. Muita coisa aconteceu naquele dia, então Wong diz para ela descansar e desliga. Ele então se deita na cama e começa a pensar sobre o que fazer com o sistema, já que ninguém acreditaria se ele contasse o que está acontecendo. De repente, o sistema aparece novamente e pergunta se Wong já se acalmou. Wong pergunta por que ele continua seguindo, mas o sistema lembra que agora faz parte de seu corpo, então ele não pode se livrar dele. O sistema então ativa o cubo, e Wong é sugado para dentro mais uma vez. O sistema explica que criou uma conexão com o corpo de Wong, o que significa que eles estão ligados para sempre. Isso faz de Wong o usuário do Sistema Universal do Cubo Heráldico e, por extensão, o mestre do sistema. Wong ainda não entende muito bem, então pergunta onde está. O sistema explica que aquele é um macroespaço dentro do cubo e, mesmo que o cubo tenha só 3 centímetros, ele tem muito mais espaço por dentro. Wong acredita no sistema e pergunta por que ele se deu ao trabalho de ajudar alguém como ele. O sistema responde que quer realizar seu sonho, se tornar o rei do mundo. Wong tenta praticar o teletransporte com o sistema, mas logo fica sem energia e quase cai de um prédio. O sistema diz que suas reservas de energia estão quase esgotadas, então vai limitar o teletransporte para uma vez por minuto. Wong decide fazer uma pausa nos treinos, porque seria péssimo ficar sem energia a 300 metros do chão. O sistema então sugere uma forma mais segura de treinar. Teoricamente, Wong deveria ser capaz de ver tudo dentro de um raio de 15 metros. Ele decide tentar, e com seu novo poder, consegue ver seu quarto, um casal na cama e uma vizinha tomando banho na banheira. Isso parece errado, então Wong para de usar o poder no prédio e tenta escanear o jardim. Mas fica assustado quando um gato faz contato visual com ele. Wong cai de joelhos e o sistema o avisa que, se continuar usando o teletransporte e os sentidos aumentados, vai ficar sem energia. Para um iniciante, Wong até controla bem os poderes, mas seu corpo não está acostumado a queimar tanta energia, então ele acaba desmaiando. Algumas horas depois, Wong acorda na cama e percebe que talvez tenha exagerado no treino da noite anterior. Ele decide que vai ser mais cuidadoso a partir de agora. O sistema o trouxe de volta para o quarto depois que ele desmaiou, pois precisa descansar bastante. Wong então percebe que não consegue mais ouvir a voz do sistema e pergunta o que está acontecendo. O sistema explica que manter o vínculo com o corpo dele consome energia, e que não pode deixar Wong morrer de exaustão, já que isso significaria seu próprio fim também. Isso faz sentido para Wong, mas ele ainda tem dificuldade de acreditar que tem superpoderes agora. Ele tenta procurar informações sobre o cubo na internet, mas infelizmente não existe um indiano com tutorial para isso, então vai ter que descobrir tudo sozinho. Nesse momento,
recebe uma mensagem de Yao perguntando se quer almoçar com ela no dia seguinte. Wang fica animado a princípio, mas logo se lembra do que Sun Jun fez e jura que o fará se arrepender, mas não agora, pois ainda fica sem energia rápido demais. Ele pergunta ao sistema se existe alguma forma de aumentar sua força, e o sistema responde que é uma função automática de upgrade integrada. Ao absorver uma gema de energia, Wang pode ficar mais forte. Ele fica empolgado e pergunta que tipo de gemas são necessárias para o aprimoramento. O sistema responde que ele pode usar pedras. Teoricamente, qualquer pedra aleatória pode conter energia dentro de si, mas ele teria mais sorte com pedras como a valiosa charismatita na prateleira ou o anel de diamante de sua mãe. Wang se pergunta se pode mesmo usar pedras tão caras no sistema, mas o sistema o tranquiliza, dizendo que essas nem têm energia suficiente de qualquer forma. No entanto, o sistema localizou uma gema do lado de fora que deveria conter energia suficiente para um bom upgrade. Wang pergunta onde está e o sistema responde que está no Jardim dos Fundos. Sem perder tempo, ele se teleporta com uma pá em mãos. Pergunta onde começar a cavar, mas o sistema o encoraja a tentar encontrar por conta própria, usando sua percepção espacial. Vale a pena tentar. Wang fecha os olhos e começa a escanear a área. Eventualmente, localiza algo perto de uma árvore, caminha até lá e começa a cavar. Ele acha difícil acreditar que aquela rocha realmente contenha poder, já que parece apenas uma pedrinha laranja comum, mas o sistema garante que ela pode ser usada para o upgrade. Wang pergunta o que fazer em seguida e o sistema diz para colocar a gema em seu cubo interno. Wang entra no espaço do cubo e encosta a pedra na parede, e poucos segundos depois, ela é absorvida. Ele se surpreende ao ver que funcionou de verdade e já começa a sentir o poder fluindo em seu corpo. O sistema explica que o poder da pedra aumentou sua força em 2 pontos e sua resistência em 1. Se ele continuar absorvendo pedras de energia, poderá melhorar muito sua capacidade de combate. Na manhã seguinte, o alarme de Wang toca. Ele sai da cama ainda sonolento, pois passou a noite toda caçando pedras de energia. De repente, se lembra de que precisa ir para a escola, então se apressa para se arrumar e corre para a aula. Poucos minutos depois de chegar, Yao começa a pedir explicações sobre tudo o que aconteceu na noite anterior, mas percebe que todos na sala estão olhando para ela, ainda lembrando de quando ela admitiu gostar de Wang. Eles começam a zombar dela por isso. Nesse momento, há uma comoção na porta porque Sun Jun acabou de aparecer. A primeira coisa que faz é mandar um de seus subordinados chutar um cara aleatório. É evidente que Sun Jun invadiu a escola atrás de Wang. Yao fica preocupada, mas Wang pede que ela se acalme e volte ao seu lugar. Sun Jun ouviu que Wang ainda está vivo, então caminha até a frente da sala e exige saber onde ele está. Assim que menciona o nome de Wang, todos olham para ele, um bando de fofoqueiros. Wang tenta ignorar, esperando que Sun Jun vá embora por conta própria, mas ele já ouviu e começa a subir as escadas. Parece que Wang não vai escapar sem lutar. Com seus novos poderes, ele provavelmente pode enfrentá-lo, mas para garantir, pergunta ao sistema se tem uma boa chance de vencer. O sistema responde que será uma vitória fácil, já que o poder de combate médio das pessoas ali é 5, enquanto o de Wang é 22. De repente, Yao tenta convencer Sun Jun a desistir, porque não quer que Wang se machuque. Mas Sun Jun apenas se aproxima dela e começa a falar mal de Wang. Yao diz para ele ir embora, mas Wang se cansa da falta de respeito. Ele se levanta e pede desculpas a Yao por deixar que Sun Jun a importunasse por tanto tempo, mas agora diz que vai resolver a situação. Sun Jun se ofende com a ideia de Wang achar que pode enfrentá-lo, então o agarra pela gola e o ameaça de morte. No entanto, Wang segura seu braço e o aperta com tanta força que Sun Jun reavalia suas decisões por um momento. Wang o avisa que, se continuar incomodando ele e Yao, não terá escolha a não ser fazê-lo se arrepender. Sun Jun ainda tenta entender que tipo de esteroide Wang tomou para estar tão forte, mas nesse momento o professor entra na sala e manda ele e seus homens saírem, pois não fazem parte da turma. Sun Jun não quer que a polícia seja chamada, então decide ir embora, mas antes sussurra no ouvido de Wang para ir até a quadra de basquete do Mar do Norte à noite, se não quiser que Yao se machuque. Em seguida, ele sai, e Yao pergunta o que foi que ele disse. Wang responde que não era importante. Coincidentemente, diz que sua cabeça começou a doer de repente e talvez precise faltar à aula hoje. Enquanto isso, na quadra de basquete, Sun Jun ainda tenta entender como Wang ficou forte o suficiente para deixá-lo com hematomas no pulso, mas conclui que deve ter sido um acaso. Não tem como ele ter malhado tanto assim. Jura que vai fazer Wang pagar por tê-lo humilhado daquela forma. Pouco tempo depois, Wang chega à quadra exigindo saber onde Sun Jun está. Ele o encontra sentado no topo das arquibancadas e Sun Jun começa a rir, dizendo que Wang não pode mais escapar e não tem chance de ganhar a luta, já que nunca planejou um combate 1 contra 1.
Ele vai atacar Wang com toda a sua gangue. O sistema avisa Wang que a situação pode estar feia, pois há 13 inimigos ali. Mesmo assim, Wang ainda confia em seus poderes e pergunta ao sistema quais são suas chances de vitória. Para seu horror, o sistema responde que ele tem apenas 20% de chance de ganhar. Wang de repente não se sente tão confiante, e Sun Jun percebe isso, começando a zombar ainda mais. Ele reúne todos os seus homens, que se posicionam diante de Wang, mas antes de começar a surra, diz que vai dar uma última chance para Wang se desculpar e implorar por misericórdia. No entanto, Wang começa a insultar Sun Jun e sua gangue da cidade do norte. Por estar com medo de enfrentá-lo cara a cara, Wang tenta provocar Sun Jun para que ele lute sozinho, assim aumentando suas chances de vitória. Sun Jun percebe isso, mas não consegue ignorar o insulto e se prepara para atacar Wang. No entanto, antes que ele possa fazer algo, um de seus subordinados se adianta e diz que lutará contra Wang no lugar dele. Esse é Kang, o lutador mais forte da gangue de Sun Jun, e todos têm certeza de que Wang não tem chance contra ele. Até o próprio Wang fica inseguro e pede ao sistema que analise o poder de combate de Kang. Para sua surpresa, é apenas 10, então, em teoria, ele não deveria ser difícil de derrotar. Kang pega uma bola de basquete e se prepara para arremessá-la contra Wang, mas o sistema o alerta e ele consegue desviar a tempo. Kang tenta acertar um soco, mas Wang desvia e se defende como um verdadeiro lutador profissional. Enquanto isso, na sala de aula, Yao está preocupada com Wang, pois ele estava agindo de forma suspeita mais cedo e agora não atende o telefone. Decidida a fazer algo, ela sai para procurá-lo. De volta à academia, Kang ainda não conseguiu acertar um único golpe em Wang e está começando a se cansar. Wang só precisa aplicar o golpe final agora. Kang investe contra Wang novamente, mas ele é muito rápido e consegue agarrar a perna de Kang. A partir daí, é fim de jogo. Wang o atinge com um soco elétrico e o lança contra a parede. Os outros membros da gangue não acreditam que Kang tenha sido derrotado por um ninguém como Wang, e perguntam a Sun Jun o que fazer. Sun Jun apenas ri e grita que, mesmo que Wang tenha vencido Kang, ainda são muitos contra ele, então não há como ele ganhar. Wang pergunta ao sistema se suas chances de vitória aumentaram, e com Kang fora de combate, há um oponente a menos, mas suas chances ainda são de apenas 30%. Sem outra escolha, Wang se posiciona para lutar contra todos ao mesmo tempo. Ele começa a desviar dos ataques, mas não consegue acompanhar todos, e acaba levando um chute por trás. Sentindo-se ofendido, ele se vira e acerta um chute tão poderoso que apaga a linhagem futura do agressor, jogando na frente de Sun Jun. Preocupado, Sun Jun ordena que todos cerquem Wang imediatamente. Sem deixar-se encurralar, Wang salta para as arquibancadas, criando distância. Ele então desce e derruba um adversário com uma rasteira, mas acaba sendo agarrado por trás. Wang tenta se livrar, mas acaba levando um chute no estômago e vai ao chão. A dor é grande, mas ele se levanta, determinado a não ser pego de surpresa novamente. No início, ele é sobrecarregado pelos ataques em grupo, mas agora consegue prever os ataques furtivos. Ele desvia e agarra a perna de quem o chutou antes, girando o inimigo e arremessando diretamente no rosto de Sun Jun. Neste momento, Sun Jun começa a perceber o quão assustadora é a força de Wang. Wang se aproxima de Sun Jun, mas o sistema o alerta de que sua energia está quase esgotada. Ele não teria chance contra Sun Jun nesse estado, mas mesmo sendo um blefe, Wang quer assustá-lo o suficiente para que nunca mais cause problemas para Yao. De repente, o chefe da gangue da cidade sul aparece, apenas para zombar de Sun Jun e da gangue da cidade norte por perderem uma luta para um único cara. Ele diz que se Sun Jun não consegue derrotar uma pessoa, não tem direito de se chamar de chefe da gangue do norte e deveria desistir. Wang o interrompe no meio da frase. Ele percebe que há uma rivalidade entre as gangues do norte e do sul, mas isso não tem nada a ver com ele, então não quer se envolver. No entanto, mesmo sem conhecer Wang e sem saber por que ele estava lutando contra Sun Jun, o chefe do sul ordena que seus subordinados espanquem Wang, só para provar um ponto. O sistema avisa Wang que, com seus níveis de energia atuais, ele não tem chance em uma luta direta, então precisa fugir para salvar sua vida. Wang pede ao sistema para teleportá-lo, mas como está com pouca energia, precisa esperar o tempo de recarga. Ele continua correndo até chegar ao lado da escada. Assim que o tempo termina, ele se teleporta e, como primeira ação, apaga todas as luzes do ginásio. Enquanto todos tropeçam no escuro, Wang se teleporta atrás deles. Após encarar o chefe do sul nos olhos, ele o derruba com força no chão e começa a derrotar cada um dos membros da gangue do sul. Quando as luzes se acendem, Wang é o único ainda de pé. Sun Jun agora está ainda mais aterrorizado.
De repente, eles ouvem alguém gritando do lado de fora do ginásio, e Al chamou a polícia, preocupada com Wong. Os policiais tentam arrombar as portas, e Al implora para que se apressarem, pois seu amigo pode estar em perigo. Wong não conseguirá sair sem ser visto e não quer se meter em problemas por ter lutado, então precisa agir rápido. Ele olha para Sun-jun e se teleporta bem na frente dele. Assustado, Sun-jun se ajoelha e começa a implorar por perdão. Isso dá a Wong uma ideia, ele diz que o perdoará, mas com uma condição. Quando os policiais finalmente arrombam a porta, vem Sun-jun segurando Wong pela gola e fingindo dar um soco nele. Com isso, Sun-jun e o chefe da gangue do sul acabam punidos por iniciarem uma briga em grupo no ginásio, enquanto Wong sai completamente ileso, tendo convencido os policiais de que era apenas um espectador inocente pego no fogo cruzado. Ele também faz Sun-jun prometer que nunca mais incomodará Yao. Problema resolvido, mas a luta fez Wong perceber os limites de seu poder, então ele decide que precisa ficar mais forte o quanto antes. E, para isso, precisa encontrar mais gemas de poder. Wang entra em uma joalheria procurando por pedras preciosas, mas logo percebe que está quebrado demais para comprar qualquer coisa. Ele também não quer roubá-las. Por um momento, cogita encontrar uma Sugar Mummy para bancar os gastos, mas decide que não vale a pena. Então, Wang resolve procurar pedras de energia na natureza. Ele se equipa com vários itens e parte para a cadeia de montanhas mais próxima em busca dessas pedras. De fato, encontra algumas. Uma está sob uma pedra gigante, outra no fundo de um lago e uma terceira a 15 metros de profundidade no subsolo. Não há como ele conseguir pegá-las sozinho. Nesse momento, o sistema alerta Wang sobre uma caverna subterrânea rica em energia das pedras de poder. Curioso, ele tenta se teletransportar para dentro da caverna, mas não consegue, mesmo estando dentro do alcance. O sistema explica que se a área estiver completamente selada, o teletransporte é impossível, ele precisaria de ao menos uma fenda de 1 centímetro para conseguir entrar. Como Wang não tem força para cavar até lá, ele pensa em outra alternativa, se ele encontrar uma fenda próxima, talvez possa acessar a caverna por ali. Ele então decide investigar o lago, imaginando que a água deve ter corroído parte do solo. Depois de escanear o local, encontra uma pequena abertura e consegue se teletransportar para dentro da caverna. Porém, ao chegar lá, escorrega no chão liso e cai. Ele pega sua lanterna e começa a explorar, mas tudo que encontra é um sapo aleatório. De repente, o sistema informa que detectou pedras de poder bem à sua frente, só que tudo que Wang vê é uma parede. Frustrado com todo o esforço que teve para chegar ali sem resultado, ele está prestes a desistir, até que sente uma brisa no rosto. Se há vento, deve haver uma abertura. Ele rapidamente encontra uma fenda e se teletransporta novamente. Dessa vez, ele aparece em uma nova seção da caverna. Dá alguns passos, mas quase cai de um penhasco por não estar prestando atenção. Consegue se salvar, mas sua lanterna cai e se perde. Decide então descansar um pouco e tentar localizar as pedras antes de seguir. No entanto, Wang não está sozinho. Ele avista as pedras agrupadas do outro lado da caverna, mas elas estão fora do alcance do seu teletransporte. Enquanto tenta descobrir como alcançá-las, uma enorme cobra se aproxima por trás. Antes que ela consiga atacá-lo, Wang se teletransporta de pedra em pedra, fugindo no último segundo. Ainda sem perceber a presença da cobra, ele decide caminhar enquanto espera o tempo de recarga do teletransporte. Eventualmente, ele chega perto o suficiente para o sistema identificar 12 pedras de poder, o que o deixa animado. O problema é que as plataformas ao redor das pedras são extremamente estreitas. Sem saber que a cobra ainda está atrás dele, Wang hesita em se teletransportar, com medo de cair. Mas como não há outra maneira, ele se teletransporta no último instante, escapando da mordida da cobra, e se agarra desesperadamente a uma rocha. Agora aperta o bastante das pedras, ele amarra uma corda em si mesmo por segurança e começa a minerá-las. Após extrair a primeira pedra, Wang fica incrivelmente feliz, mas quando tenta pegar a segunda pedra, sua mão escorrega e ele acaba deixando a pedra cair até o fundo da caverna. Não pode perder essa pedra, então tenta usar sua percepção espacial para localizá-la, mas, para seu horror, ele sente algo gigantesco muito perto dele. A cobra tenta mordê-lo, e Wang escorrega, caindo da borda do pilar, fazendo com que a cobra o siga. Felizmente, a corda que Wang amarrar em sua cintura o impede de cair completamente, fazendo com que a cobra erre o alvo e caia na água. No entanto, momentos depois, a corda se rompe, e Wang acaba caindo na água também. Agora, ele corre o risco de se afogar, mas a cobra ainda está tentando comê-lo. Wang pega sua pá e tenta afastar a cobra, mas a pá não faz nada.
A cobra o captura e começa a apertá-lo, sufocando. Wang pede ao sistema para teletransportá-lo para a dimensão Qi, mas o sistema responde que não pode fazer isso enquanto a cobra ainda o segura. Como último recurso, Wang enfia a pá na cobra, forçando-a a soltá-lo. A cobra o solta, mas Wang já está desmaiado por falta de ar. O sistema então o teletransporta automaticamente para a dimensão Qi. Quando Wang recobra a consciência, ele diz ao sistema que vai fundir todas as pedras que acabou de coletar. O sistema confirma que isso é uma opção, mas informa a Wang que há uma forma melhor de fazer isso. Atualmente, Wang tem 11 pedras de poder elementares, mas elas podem ser sintetizadas em uma pedra de poder avançada, o que lhe concederá muito mais poder. Wang, obviamente, deseja pedra de poder avançada, mas o sistema avisa que levará 4 dias para sintetizar as pedras em uma de poder avançado. Porém, eles não têm esse tempo, então o sistema sugere que Wang sintetize 9 das pedras e use 2 delas imediatamente para poder lutar contra a cobra. Depois de absorver as 2 pedras elementares, Wang se teletransporta de volta para fora da dimensão Qi, e a cobra imediatamente o ataca novamente. Dessa vez, Wang bloqueia facilmente o ataque da cobra e a mata instantaneamente. Wang fica desapontado por a luta ter sido tão fácil, já que esperava mais desafio, mas fica grato pela vitória sem complicações. Ele entra na água para dar uma olhada no cadáver da cobra, mas, para sua surpresa, encontra mais uma pedra de poder lá dentro, e essa parece especialmente bonita. Wang então tem uma boa ideia sobre o que fazer com ela. Enquanto isso, Sun Jun e Yuan se encontram em um clube, e Yuan parece determinado a se vingar de Wang. Wang quer acertar as contas com ele, mas Sun Jun acha que não vale a pena, já que mesmo unindo a força de suas gangues, eles não conseguiriam derrotá-lo. Wang ainda acabaria com todos eles. Mas Yuan tem um plano. Ele conta a Sun Jun que Lu está de volta à cidade, e assim que Sun Jun ouve esse nome, ele entra em pânico. Ele grita com Yuan, dizendo que seria uma sentença de morte até considerar pedir ajuda a Lu, mas Yuan não é burro a ponto de tentar isso diretamente. No entanto, ele é burro o suficiente para acreditar que pode manipular Lu para se livrar de Wang por eles. Yuan lembra a Sun Jun que o motivo de Lu ter saído da cidade 2 anos atrás foi por ter brigado com alguém mais forte que ele, um homem chamado Shikutsin. Sun Jun não sabe muito sobre Shiku, mas lembra que ele tinha alguma ligação com Shen Yao. Shen Yao estava estudando na biblioteca quando seu telefone tocou. Assim que atendeu, um homem do outro lado da linha a alertou que alguém estava vindo atrás dela. De repente, Shen Yao é cercada por 4 homens de terno que definitivamente não estão ali para entregar doces. Ela se levanta e corre para a porta, mas um agente bloqueia o caminho, então ela é forçada a correr pelo corredor. Ela encontra um armário, entra e tranca a porta, tentando escapar, mas agora está encurralada. Os agentes começam a tentar arrombar a porta, e Shen Yao está apavorada. Mas, quando tudo parece perdido, o homem que ligou para ela pede que ela olhe para trás. Atrás dela, uma massa de energia amarela flutua, e uma mão se estende para agarrá-la. Shen Yao fecha os olhos, esperando pelo pior. Quando os agentes arrombam a porta, Shen Yao já desapareceu. Ela foi levada por Shiku, que também foi quem a avisou. Ele agora tenta levá-la para bem longe dos agentes, usando todos os movimentos de Parker possíveis. Porém, os agentes têm uma arma secreta contra os poderes de Shiku, uma arma de fogo. Ele é atingido no ar, e embora esteja quase ileso, agora não consegue mais fugir facilmente. Então, ele coloca Shen Yao no chão e cria uma barreira para protegê-la enquanto se prepara para lutar. Ele salta de um penhasco e, ao aterrissar, acerta um dos agentes com um soco tão forte que provavelmente fez o cara sentir o gosto do som. Outro agente corre para atacá-lo, mas Shiku joga longe, ao mesmo tempo em que enfrenta mais 2. Eventualmente, um dos agentes consegue agarrar Shiku e o leva para o ar. Após uma breve briga, os agentes o arremessam contra um prédio, mas quando a poeira baixa, os 3 agentes aliados estão desacordados, e Shiku está perfeitamente bem, embora provavelmente umas 10 pessoas inocentes tenham morrido naquele prédio. Um agente ainda está de pé, então Shiku flutua para fora dos escombros e tira o casaco, indicando que agora a luta vai ficar séria. O agente, impaciente, decide apelar e levanta um segundo prédio para usar como projétil. As pessoas naquele prédio provavelmente estão se arrependendo de não terem ligado dizendo que estavam doentes naquele dia. O agente lança o prédio contra Shiku, mas ele o segura com seus poderes, desmonta a estrutura e arremessa os blocos de volta. O agente tenta se defender, mas Shiku comprime os blocos até que ocorra uma explosão massiva, que os envia para uma versão espelhada do mundo. Shiku fica frustrado com isso, pois agora terá mais dor de cabeça, e ainda precisa lidar com o agente. Este puxa sua arma e a aponta para Shiku, o que é um tanto ridículo, considerando que ele acabou de segurar um prédio.
Mas de qualquer forma, a arma não funciona nessa dimensão. Além disso, Chico está sem tempo. A energia amarela começa a envolvê-lo, empurrando o agente para trás e jogando na água. O tempo então começa a voltar, e Chico espera que tudo possa acontecer de forma diferente no próximo ciclo. Eventualmente, tudo volta ao normal, e Shen Yao acorda em sua mesa na biblioteca. Ela não se lembra de nada do que aconteceu. Ao seu lado está um Wang mais jovem, pedindo ajuda com a lição de matemática. Já no presente, Wang continua explicando seu plano. Luo tem uma rivalidade séria com Chiku, então, se jogarem suas cartas corretamente, poderão forçar Wang a lutar contra Luo usando Yao como isca. No dia seguinte, Wang tem um encontro marcado com Yao, mas ela se atrasa. Quando ele tenta ligar, ela não atende. Isso o incomoda, pois Yao nunca ignora suas ligações, mas ele pensa que talvez ela esteja ocupada, então decide esperar mais um pouco. No entanto, ele ouve alguém falando sobre um incidente no complexo de apartamentos onde Yao mora. Wang sente algo errado e corre até o local, onde encontra várias viaturas da polícia e a mãe de Yao chorando. Yao foi sequestrada. A polícia afirma que vai investigar, mas Wang não pretende esperar por isso. Ele quer descobrir quem está por trás do sequestro. Nesse momento, Wang vê Sun Jun andando pela multidão e logo percebe que ele deve estar envolvido. Pouco tempo depois, Wang encurrala Sun Jun em um beco escuro e exige uma explicação. Sun Jun, a princípio, tenta se fazer de desentendido que não sabe de nada, mas então Wang dá um soco na parede e avisa Sun Jun que o mesmo vai acontecer com a cabeça dele se não começar a falar logo. Sun Jun imediatamente começa a dedurar tudo e conta a Wang todo o plano que Wan elaborou. Enquanto isso, Wan se arrepende amargamente de ter tido a brilhante ideia de seguir com esse plano estúpido. Luo já percebeu que Wan estava tentando usá-lo e detesta ser manipulado, mas ele também odeia Chiku. Então, se o plano de Wan vai atrair Chiku, ele está disposto a colaborar, mas isso não significa que ele tenha perdoado Wan. Por isso, Luo está basicamente usando a boca de Wan como bola de golfe. Sheno está amarrada num canto da sala, apavorada depois de ver o que Luo fez com Wan, e tenta evitar contato visual. Mas então ele vai direto até ela e diz que vai fazer algumas perguntas e que é melhor ela não mentir, porque ele não teria problemas em reorganizar o rosto dela como fez com Wan. Ele pergunta qual a relação dela com Chiku, mas Yao honestamente nunca ouviu falar desse cara antes. Luo não acredita, já que eles têm registros de Chiku arriscando a vida contra homens extraordinários só para salvá-la, então não é possível que ela não saiba quem ele é. É possível que Chiku tenha salvo ela sem revelar sua identidade, então talvez ela realmente não saiba quem ele é. Mas uma coisa é certa, Chiku sabe muito bem quem Yao é e claramente se importa com ela, então é estranho que ele ainda não tenha aparecido para salvá-la, mesmo depois do sequestro. Mesmo que Chiku apareça, o mordomo não tem certeza se Luo conseguiria vencê-lo com as forças atuais. Luo acha essa dúvida absurda, já que gastou uma fortuna contratando vários lutadores profissionais para sua vingança. Ainda assim, ninguém sabe o quão forte Chiku realmente é, então o mordomo acha que não seria sábio machucar Yao até terem um plano claro contra ele. Luo entende o raciocínio e decide deixá-la em paz por enquanto, saindo da sala. Enquanto isso, Sun Jun termina de explicar como Wan convenceu Luo a sequestrar Yao por causa de sua ligação com Chiku. Wang não entende nada disso e pergunta quem é esse tal de Chiku e por que Luo acredita que pode atraí-lo usando Yao. Sun Jun lembra Wang do incidente de alguns anos atrás, quando Shen Yao quase foi sequestrada. A história pública é que um bom samaritano a salvou, mas na verdade foi Chiku. Desde então, muita gente tentou encontrá-lo, mas ninguém conseguiu, pois ele nunca deixa rastros, exceto uma vez, quando apareceu e quebrou 2 dedos de Luo. Desde esse dia, Luo está obcecado em encontrar Chiku para se vingar. Wan decidiu usar isso a seu favor e deu informações a Luo para que ele sequestrasse Yao. Para deixar claro, Sun Jun sempre foi contra esse plano e não teve nada a ver com ele. Wang já ouviu o suficiente e está pronto para salvar Yao. Como Sun Jun não esteve envolvido, Wang decide deixá-lo ir. Ele chega ao canteiro de obras onde Yao está presa, mas ao se aproximar, o sistema o alerta que há 7 artistas marciais poderosos ali. Wang percebe que a situação pode ser complicada e pergunta ao sistema se o processamento da gema avançada já foi concluído, mas ainda levará 30 minutos para ser sintetizada. Wang poderia esperar pelo aumento de poder, mas não sabe se Yao está segura, então não pode perder tempo. Ao se aproximar do prédio, Luo e sua equipe o veem. Embora Wang não seja Chiku, Luo acha que será divertido atormentá-lo e ordena que seus lutadores lidem com ele, mas só um por vez, já que atacá-lo em grupo não teria graça. Wang se aproxima do portão e está prestes a quebrar o cadeado, mas é impedido por um artista marcial chamado Pablo.
Ele avisa Wang que o cadeado é protegido por uma barreira sobrenatural e que, se ele tentar quebrá-lo à força, sofrerá um forte efeito rebote e pode morrer. Wang então pede que ele entregue a chave, mas Pablo se recusa, ele recebeu ordens para matar qualquer um que tente subir. Está oferecendo a Wang a chance de recuar e ir embora. No entanto, Wang não tem intenção de abandonar Yao e, se Pablo vai tentar impedi-lo, ele terá que enfrentá-lo. Segundo o sistema, Pablo tem um nível de poder 52, enquanto Wang ainda está no nível 50, o que o coloca em desvantagem. Pablo dá o primeiro soco, que teria sido fatal, mas Wang consegue desviar a tempo e acerta um chute no rosto dele. No entanto, não causa nenhum dano. Pablo é mais forte e resistente que Wang, então, mesmo que Wang seja um pouco mais rápido, ele não conseguiria causar danos sérios com os punhos. Mas Wang percebe que isso é uma briga de rua, então, quando Pablo parte para cima de novo, Wang teleporta um martelo próximo para sua mão e afunda o crânio dele com um golpe certeiro. Com Pablo tirando uma soneca possivelmente eterna, Wang pega a chave e sobe para o próximo andar. Enquanto corre pelas escadas, o sistema o avisa que o próximo oponente tem nível de poder 75, mas Wang não hesita e invade o cômodo. Assim que entra, percebe que todas as luzes estão apagadas, o ambiente está completamente escuro. O artista marcial deste andar, Li, é um assassino que domina a técnica de apagar sua presença em locais escuros. Todos os pontos de status dele foram investidos em furtividade, o que significa que ele poderia se aproximar silenciosamente de Wang e matá-lo antes mesmo que ele percebesse o que está acontecendo, ou pelo menos seria assim, se Wang não tivesse consciência espacial. Wang sabe exatamente onde Li está. Então, quando Li tenta atacá-lo por trás, Wang saca um taco do inventário e acerta Li direto nas partes baixas. Dois artistas marciais no andar de cima vinham observando Wang subir os andares e ficam surpresos com a facilidade com que ele os venceu. Mas o próximo oponente será Belvol, e um dos homens não acredita que Wang tenha chance. Ele prevê que Belvol o esmagará em apenas alguns segundos. Porém, se por algum milagre Wang conseguir derrotá-lo, ele terá que enfrentá-los, o que anima especialmente a garota. Wang finalmente chega ao andar seguinte, onde Belvol está parado de costas, esperando por ele. Ele se prepara para fazer um discurso sobre como é impressionante que Wang tenha chegado tão longe, mas Wang ignora a cena e tenta acertá-lo com um taco de imediato. No entanto, Belvol agarra o taco e arremessa Wang no chão com força. Esse único golpe tirou todo o ar dos pulmões de Wang, e ele percebe que, do jeito que está, não tem nenhuma chance contra Belvol. Felizmente, o sistema informa que a joia avançada está quase totalmente processada, então ele só precisa sobreviver por 1 minuto para receber o aumento de atributos. Só que isso vai ser muito mais difícil do que ele imaginava, porque Belvol começa a aplicar uma sequência de golpes em Wang, que não consegue fazer nada para se defender. Wang tenta chutar Belvol, mas se aproximar dele foi um erro. Belvol agarra sua perna, quebra seu braço e depois o soca com tanta força que o arremessa através de uma pilastra. Wang teria morrido nesse momento, mas exatamente 1 minuto se passa, e o sistema inicia a integração do poder da joia avançada. Isso cura o corpo de Wang e aumenta todos os seus atributos, deixando-o pronto para retomar a luta, mas agora, com a balança pendendo a seu favor. Wang se levanta, e Belvol se prepara para mais uma rodada de combate, mas com um único soco Wang o lança voando do outro lado da sala. Esse golpe faz Belvol questionar tudo pelo que trabalhou, pois não acredita que um guerreiro de nível C como ele possa perder para um garoto qualquer. Mas esse garoto qualquer continua o ataque e acerta Belvol com um flash negro, jogando direto através da parede. Lu, que vinha assistindo tudo pelas câmeras, fica furioso ao ver que os artistas marciais altamente treinados que ele contratou estão perdendo para um moleque que ele nunca nem ouviu falar. Talvez tivesse sido melhor fazer todos atacarem Wang ao mesmo tempo, afinal. Mas o mordomo tranquiliza, dizendo que os próximos 2 artistas marciais com certeza o derrotarão. Eles são da Aliança das 1000 Artes Marciais, e é seguro dizer que são profissionais de verdade. Os milhões de pedras são uma força a ser reconhecida. A garota, inclusive, é ainda mais assustadora do que o rapaz. Desde que chegou, ela usa um bracelete de restrição para limitar seus poderes, e se o remover, ninguém sabe o nível de destruição que ela poderia causar. Wang agora sobe a escadaria para alcançar o próximo andar, mas o sistema o alerta que sua frequência cardíaca está disparando e ele está sob intenso estresse psicológico. Wang está bem ciente disso, e o motivo do estresse é que ele consegue sentir a aura aterrorizante vinda das pessoas no andar seguinte. Ainda assim, não importa o que aconteça, ele precisa continuar, ele precisa salvar Yao.